Boa noite, gente. Graça e paz. Lindo. Que é isso? Bom, queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 1, no capítulo 1, versículo 29. O Senhor tem tratado uma palavra comigo, tem mais ou menos umas 2 semanas, e é algo que eu tenho visto muito recentemente, que na vida de cada pessoa, a palavra ela se manifesta ou ela chega ao coração de determinada pessoa de uma forma diferente. Pode passar 10 pessoas ministrando uma palavra aqui, mas você pode receber em um culto e nos 9 não. E assim como a noite de hoje é a noite de ceia, né, nós vamos estar comemorando e relembrando o sacrifício de Jesus Cristo. E o Senhor tem tratado comigo bastante a respeito da importância de Jesus nas nossas vidas. Eu sei que cada um, existe um tempo de caminhada, cada um aceitou a Jesus em um determinado momento da sua vida. E Ele pode ter trazido coisas para você de uma forma diferente para cada um. E aí, uma coisa bem interessante, nós crescemos e nós aprendemos desde pequeno que Jesus ele morreu por nós, né? Ele morreu pelos nossos pecados. Desde pequeno a gente cresceu ouvindo essas verdades. E aí, o que é que acontece? Em Romanos diz o seguinte: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Próximo. Aqui Paulo ele está ensinando, ele está mostrando algumas características da condição do homem antes de Jesus Cristo. Não importa se você hoje tem 13, 14 anos ou se você tem mais de 20. Essa daqui são as características em que você estava destinado a ser antes de Jesus Cristo. Não importa se você é novo hoje ou se você é mais velho. Esse aqui seria o seu futuro. E aí ele continua: caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. É até meio pesado, mas é importante você saber que esse aqui era o seu futuro, era o seu destino. E em Romanos, no capítulo 3, versículo 10 ao 12, diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, eu quero que tudo que seja falado aqui hoje, eu quero que você literalmente imagine. Essa daqui era a condição minha e a sua antes de Jesus Cristo, antes do seu sacrifício. Então a gente vivia numa condição de maldade, uma condição onde a gente era condenado, não existia bem no nosso coração, a gente estava realmente destinado ao mal. E com isso nós podemos tirar a lição de que sem Jesus nós não somos nada. Amém? E algo bem interessante. Todo ser humano possui um vazio dentro de si mesmo. Independente se hoje, né, nós estamos após o sacrifício de Jesus Cristo. Toda pessoa que nasce, ela possui um vazio dentro de si, por consequência do pecado. Amém? Mesmo você sendo crente hoje, calma que eu vou chegar lá. Existe um vazio dentro de você. Mas o que é que acontece? As pessoas que são do mundo, as pessoas que têm esse vazio dentro delas, elas buscam preencher esse vazio com uma coisa errada. Esse vazio que foi deixado por consequência do pecado é algo que ele só é preenchido por Jesus Cristo. Então, mesmo você estando na igreja hoje, mesmo as pessoas do mundo, existe um vazio dentro de si. E qual é o principal erro disso? O principal erro disso é que as pessoas do mundo elas buscam preencher esse vazio com as coisas erradas. Você pode conhecer uma pessoa que, aparentemente, você olha assim para ela e você diz: caramba, essa pessoa ela é muito feliz. Essa pessoa ela tem tudo. Ela tem um carro top, ela se veste muito bem, ela tem uma família que é top. Posta história em festas, é a maior felicidade do mundo. Mas quando você conhece essa pessoa mais de perto, você vê que ela sofre de ansiedade, sofre de depressão. Por quê? Porque ela justamente está buscando preencher o seu vazio com as coisas erradas. Esse vazio ele só é preenchido e você só se sente completo com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que preenche esse vazio.
Amém? Então, por causa disso, essa semana eu conversei com algumas pessoas, eu pedi para elas me mandarem um áudio, né, falando um pouco a importância que Jesus tem na vida delas. E aí, essas pessoas me mandaram esses áudios e eu fiquei bastante feliz e é muito interessante escutar isso das pessoas, porque, como eu falei, Jesus trata com cada um de uma forma diferente. Algumas pessoas disseram, Jesus é o meu refúgio, Jesus ele é o meu consolo, Jesus ele é a minha fortaleza, Jesus é o meu oxigênio, Jesus é a minha motivação a cada dia, sempre que eu acordo, o meu motivo de viver é Jesus. Isso é grandioso, irmão. Isso é maravilhoso escutar isso, isso é verdade. Mas existe algo bem interessante que eu fiz isso justamente para ver se alguém responde isso. Existe algo bem interessante que antes de Jesus ele ser o nosso refúgio, dele ser a nossa fortaleza, dele ser o motivo da nossa vida, antes dele ser o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, vale lembrar que a gente era justamente aquilo que a gente acabou de ler. A gente não era nada. A gente era condenado, a gente era maldito. Então, antes de Jesus ser isso tudo nas nossas vidas, vale lembrar que nós não éramos nada. E aí é que entra a grande maravilha do Evangelho. Quando nós não éramos nada, Jesus ele se fez nada para que eu tivesse tudo. Sabe? Nós andávamos em condenação, nós não fazíamos nem o bem, nós só fazíamos o mal, tudo que a gente fazia era de errado. Não existia força em nós mesmos para que nós conseguíssemos fazer o bem. E aí Jesus, ele se fez justamente isso, ele se colocou nessa condição, ele se humilhou eternamente, ele se humilhou completamente, e aí sim, por causa disso, por causa da vitória dele sobre isso, é que hoje nós temos tudo. Amém? Então, Jesus, e aí eu pergunto a você, será que você está dando a devida importância para Jesus na sua vida? Eu sei que hoje em dia é muito fácil a gente pensar isso, porque hoje em dia as coisas são meio que mais fáceis. Na época de Jesus era completamente diferente, as coisas eram mais difíceis, existia muita perseguição. Então hoje, se você tem uma boa família, estudei em um colégio bom, tem roupas boas, se veste bem, para você tudo parece fácil. E existem pessoas, isso é a maior verdade, existem pessoas que simplesmente deixam Jesus de lado. Usam Jesus como se fosse, sabe, a Bíblia. Tem pessoas que usam só a Bíblia quando está precisando de algo, quando está passando por uma tribulação, alguma coisa. Deixa a Bíblia lá na estante, e aí quando precisa, vai lá e usa a Bíblia. Às vezes as pessoas usam isso com Jesus. As pessoas não sabem realmente o valor que Jesus tem nas nossas vidas, não entendem a importância daquilo que ele fez para nós. Se nós estamos aqui hoje, se nós estamos nessa condição, é por causa de Jesus. Amém? Então Jesus, ele é digno de todas as coisas. Em João, no capítulo 1, no versículo 1, fala que no princípio era o verbo, a gente conhece essa passagem, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo que estava se referindo é Jesus, e ele estava lá no princípio com Deus. E todas as coisas que foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele era eterno. Ele estava com Deus desde o princípio, ele era Deus. Ele é Deus. Agora, Jesus que era eterno, ele que era suprido em tudo, Jesus não precisava de nada. Ele decidiu se humilhar e morrer no nosso lugar. E a gente vai entender um pouco, e eu quero que você leve realmente ao pé da letra isso daqui, e você imagine realmente como aconteceu. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, coloca para mim, por favor. Paulo está dando um ensinamento de que a gente deve ter com as outras pessoas a mesma atitude que Jesus teve conosco. E aí ele vai explicar qual foi essa atitude de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí olha só. Próximo. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Ou seja, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Lembra, a gente viu qual era a condição do homem. A
gente viu o que é, como o homem vivia, o que ele estava destinado. Jesus, ele sendo Deus, sendo eterno, estando com Deus desde o princípio, e todas as coisas que foram criadas foram por meio dele. Jesus, ele sendo Deus, ele se esvaziou. Agora, como assim? Ele se esvaziou, ele perdeu, ele deixou de ser Deus? Não. Imagine um balão, essas bexigas, imagine ela murchando, ela cheia e ela murcha. Digamos que Jesus, ele se esvaziou dessa maneira, mas ele não deixou de ser Deus. Um exemplo para a gente entender isso. Digamos que eu tenha um Porsche. Amém, aleluia. Todo mundo sabe o que é um Porsche, certo? E aí, perto de mim mora Lucas e mora Gil. E aí, eu todo de Porsche e tal, tirando onda e tal. Aí, eu saio com o Lucas. Todo dia eu chego em casa do trabalho, eu chego de Porsche e Gil e Lucas veem isso. E aí Gil chega para mim, caramba, Johnny, tu tem um Porsche, que massa, velho, muito da hora. Aí chega um dia que eu deixei meu Porsche na garagem e eu cheguei em casa com o Lucas. E aí Gil viu aquilo e fez, ué, Johnny, mas tu não tem um Porsche porque tu tá chegando a pé com o Lucas. Aí eu fui explicar a ele, Gil, Lucas, ele tem um trauma. Ele não consegue entrar dentro de um carro. Ele não consegue entrar dentro de um carro de jeito nenhum. Agora, veja só. Eu deixei meu Porsche na garagem. Eu perdi o meu Porsche. Ele continua sendo meu? Sim. Foi uma opção minha não usá-lo? Sim. Eu estava chegando com o Lucas, certo? Então, comparando o Porsche com a divindade de Deus, Jesus, ele não perdeu a forma de Deus, mas por opção dele, ele preferiu, como eu, andar com Lucas. Ele não foi algo que simplesmente saiu da vida dele, não, ele não perdeu a sua divindade. Ele se tornou 100% homem e 100% Deus. Ele simplesmente optou. Isso que é a grande maravilha do Evangelho. Ele simplesmente optou, foi uma decisão dele, literalmente se humilhar por mim e por você. Ele deixou tudo aquilo que ele tinha, toda a sua divindade. Por qual motivo? Jesus não precisava passar por aquilo, mas foi porque ele nos amou de uma tal forma que ele preferiu estar conosco, nos resgatar, nos restaurar do que viver sem nós pelo resto da eternidade. Amém? Então, Jesus, ele não perdeu a sua divindade. Ele continuou sendo Deus, ele se tornou 100% homem e 100% Deus. E aí ele continua. Oi. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, semelhante à condição de maldito, semelhante à condição de condenação, e sendo encontrado em forma totalmente humana. Se Jesus vivesse na nossa época aqui hoje, se eu batesse com um pedaço de pau no braço de Jesus, com certeza eu iria quebrar o braço de Jesus, porque ele era homem assim como eu, assim como você. Se Jesus estivesse aqui hoje, existia a possibilidade dele contrair o Covid também, porque ele era 100% homem. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, literalmente, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, por que teve que ser Jesus? A gente sabe, acredito que todo mundo aqui aprendeu na escola, que naquela época Jesus morreu crucificado, certo? Mas naquela época, não foi só Jesus que morreu crucificado. Existiam milhares e milhares de pessoas que eram condenados a certos crimes e que também eram crucificados. Agora, qual foi a diferença entre Jesus e para essas milhares de pessoas? Um exemplo. Digamos que existe um reino, e aí dentro desse reino, o rei ele dá uma lei. Ele diz o seguinte, olha, dentro do meu reino não pode haver furto, ninguém pode roubar. Se alguém roubar, ele terá os seus 2 olhos arrancados. Certo? O rei deu essa lei, e aí beleza. Quando foi no outro dia, apareceu alguém que tinha cometido um roubo. E esse alguém era o príncipe, era o filho dele. E agora, o rei, ele vai cometer isso com o filho dele? Será que ele não teria nem misericórdia pelo próprio filho? Ou, se o rei não fizesse isso, se ele quebrasse a palavra dele, ele estaria sendo corrupto, certo? Ele não estaria cumprindo a palavra de rei dele. O que é que acontece?
O rei chega para o filho dele e diz: ó, meu filho, a lei diz o seguinte, a lei diz que quem roubasse teria que ter os seus 2 olhos arrancados. Mas o que acontece? E eu preciso cumprir a minha palavra, mas você é meu filho, então eu vou fazer o seguinte: arranque os meus 2 olhos. Deus, nessa condição de pai, Jesus estando na sua condição de filho, Deus não podia quebrar a palavra dele, porque Deus tinha dado uma lei dizendo que quem pecasse morreria. Então, Jesus, assumindo essa forma de assumindo a forma de pecado no nosso lugar, existia uma condenação para ele. Ele teria que pagar um preço, certo? Então, Deus teria que cumprir a palavra dele, teria que pagar a dívida dele. Só que Deus, sendo Deus, Jesus sendo Deus, ele assumiu essa forma de filho, ele se rebaixou e pagou esse preço. Amém? Por isso que teve que ser Jesus. Amém? E Jesus, a Bíblia fala que Jesus era o Cordeiro perfeito. Jesus não cometeu pecado nenhum, mas ele se colocou na nossa condição de pecador. Ele se tornou o pecado no nosso lugar. Amém? E aí eu quero que você vá lá para Isaías 53. Isaías 53, no versículo 2, diz o seguinte, olha só. Agora eu quero que literalmente você entre comigo nisso. Diz o seguinte: ele cresceu diante dele, isso aqui se referindo a Jesus, ele cresceu diante dele como um broto tenro e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Próximo. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Sabe quando você está passando na rua e você olha uma pessoa assim, você diz: caramba, lá vem aquela pessoa, não gosto dela. E você simplesmente vira o rosto, você não está nem aí para aquela pessoa. Foi basicamente isso. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Nós olhávamos para ele e nós não tínhamos prazer nele. Próximo. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Próximo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Veja, quem foi que pecou? Foi o homem ou foi Jesus? Foi o homem. Quem foi que se desviou dos caminhos do Senhor? Foi Jesus ou foi o homem? Foi o homem. Então, de quem era o castigo? Era do homem. Quem cometeu a culpa? Foi o homem. Mas a Bíblia fala que o castigo que nos trazia paz, o castigo que devia ser nosso, que quem devia pagar era nós, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Próximo. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos do seu caminho. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Próximo. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para um matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. A Bíblia fala que Jesus ele não cometeu pecado algum, e que nenhuma palavra torpe saiu da sua boca. Mas a gente acabou de ler um pouco do que Jesus passou. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, não existia beleza alguma. E isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem. Mas para alguns é isso daqui que muda a vida delas. Porque saber que Jesus morreu por todos nós, todo mundo sabe. Até as pessoas que estão no mundo, elas sabem que Jesus morreu por elas. Mas uma das coisas que elas não entendem foi o que literalmente Jesus passou. Nós vivemos em uma época onde é totalmente diferente da época de Jesus. É muito difícil hoje a gente ver, na verdade não tem como ver, não existe mais isso. É uma pessoa ser crucificada. Não existe mais isso. Em alguns lugares até existe, mas não como antes. Pessoas serem perseguidas. Existem ainda lugares, mas naquela época era pior, onde pessoas eram
mortas por causa de Jesus. E tem pessoas que é muito lindo ver isso, cara. Tem pessoas que não abandonam a fé deles, não abandonam o amor que eles têm por Jesus, porque entendem o que Jesus passou por eles. Sabe? No nosso país, existem países, lugares do mundo que é muito pior. Graças a Deus nós vivemos em um país onde a gente é livre para poder pregar e falar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E muitas coisas muitas coisas não acontecem conosco. Mas existem pessoas no mundo em que hoje estão passando fome, estão passando necessidade, pessoas que sofrem perseguição, risco de morte por causa do amor por Jesus, por causa disso daqui. Existem pessoas que não eram nada, pessoas que não mereciam nada, pessoas que cresceram em uma sociedade maligna, onde só existia maldade. Mas Jesus, por causa do que ele fez, ele restaurou a vida dessas pessoas. E é lindo demais ver isso, porque são pessoas que não abandonam por nada, a fé deles em Jesus Cristo, porque eles sabem que sem Jesus eles não são nada. Jesus é aquele que dá força a eles, Jesus é o refrigério deles, Jesus é a fortaleza deles, e tudo que eles passam, tudo que eles vivem é por causa de Jesus. E eles sabem que existe um galardão para isso. Amém? Agora eu quero que você vá lá para Mateus 27. A gente viu só um pouco, mas ainda vai piorar. É porque não é brincadeira, amados. Sabe? A gente só ficar só no Jesus morreu por todos é muito fácil. Mas entender o que Jesus literalmente passou é outra história. Mateus 27, no versículo 26. Aqui está acontecendo a seguinte passagem. A gente conhece aquela passagem onde Jesus foi colocado ao lado de Barrabás, né, na frente de uma multidão. E naquela época era um período de festas e a tradição era que sempre nesse período eles soltavam um prisioneiro. E aí estavam entre eles Barrabás e Jesus. Barrabás era um bandido muito famoso naquela época. Ele era um assassino mesmo, dos piores daquela época. Então, e sabemos que Jesus ele não cometeu nenhum crime e nem cometeu nenhum pecado. Então, a gente olhando assim por cima, a gente vê que a maior probabilidade das pessoas escolherem Barrabás para ser crucificado era muito grande, certo? Mas Jesus ele era mais perseguido pelas pessoas naquela época porque ele se dizia ser o Filho de Deus e Messias. As pessoas não acreditavam de jeito nenhum que ele era o Filho de Deus, porque as pessoas olhavam para ele e viam simplesmente um homem que nascido de mulher. As pessoas sabiam disso. Então as pessoas não acreditavam. E Jesus ele dizia muito nos seus ensinamentos: eu sou o Filho de Deus, eu só faço o que vejo o Pai fazer, eu só falo o que vejo o Pai falar. E as pessoas não gostavam daquilo, não acreditavam nele e tinham raiva dele. Então esse era o principal motivo das pessoas acusarem ele de perseguir Jesus. E chegou ao ponto de Jesus ele ser colocado ao lado de Barrabás. E naquela época o governador era Pilatos. Pilatos chegou para a multidão e pediu para a multidão escolher quem eles queriam libertar e o outro seria crucificado. E aí a passagem diz o seguinte: então Pilatos soltou-lhes Barrabás, né? A multidão escolheu Jesus para ser crucificado. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar. Agora a gente começa. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Imagina aí. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. O pretório era a residência onde o governador morava. E reuniram toda a tropa ao seu redor. Essa tropa era cerca de 500 a 600 soldados. Tiraram-lhes as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos. Vai lembrando, ele foi açoitado. Colocaram nele uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara. Batiam-lhe com ela na cabeça. Imagine só, Jesus foi açoitado, foi colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça. Naquela época, os espinhos eram mais ou menos do tamanho do meu dedo. Eram espinhos muito grandes e pontudos.
Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, então certeza que aquela coroa perfurou a cabeça dele, certo? E além disso, bateram com uma vara na cabeça dele. E ainda cuspiram nele. Em João, ele contando essa história, ele fala que também bateram no rosto dele. Então imagine só, continuando, cuspiram nele e tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Então vamos lá. Jesus foi açoitado. E naquela época, os açoites não era brincadeira, não era simplesmente só para arranhar as costas deles, não. Eles açoitavam mesmo até as costas dos prisioneiros abrir, literalmente. Então, imagine, Jesus foi açoitado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, bateram na cabeça dele com a vara, então aquela coroa de espinhos perfurou a cabeça dele, cuspiram nele e ainda bateram no rosto dele. Então imagine a cena de humilhação que foi aquilo. Aí você pergunta, nossa, é realmente uma cena muito feia, mas foi por mim e por você, amado. Jesus não levou em conta isso. Jesus sabia do sofrimento que ele iria passar, mas mais ainda ele sabia que ele nos amava. Independente de quem nós éramos, porque Jesus também sabia, por consequência do pecado, que nós estávamos andando em condenação e nós éramos considerados malditos. Mas Jesus não levou isso em conta. Isso é o grande escândalo do Evangelho. Porque não se trata do que nós fizemos, no que nós fazemos. Não se trata se só porque nós éramos malditos e agora nós somos bonzinhos. Não. Se trata daquilo que Jesus fez por nós. Jesus foi levado literalmente ao limite. E Jesus era homem como nós. Amém? E aí, após disso, ele foi levado para ser crucificado. Naquela época era tradicional do crucificado ele levar até o local da cruz, ele levar a própria cruz. Então, continuando, Jesus já estava totalmente debilitado, já estava numa condição de totalmente humilhado, e ainda ter que carregar a sua cruz até o local. Chegando na cruz, ele é pregado naquela cruz, já tendo passado por tudo isso, e agora que vem realmente a cena, para mim, a cena mais feia que existe. Jesus estando na cruz, vou tentar fazer aqui como é que foi. Jesus, você é um homem. Imagine só, Jesus já estava totalmente debilitado, certo? E aí quando ele é pregado na cruz, imagine só comigo, ele era totalmente esticado na cruz, certo? Então, por causa do peso dele, se você reparar, a minha voz ela mudou um pouco, eu já estou com um pouco de dificuldade de falar, certo? Então, lá na cruz, se Jesus quisesse respirar melhor, e lembra que seus pés estavam pregados também, não existia um apoio para Jesus. Os seus pés eram pregados mais ou menos com a altura de um palmo, assim, do chão, certo? Então, Jesus ele não tinha um apoio. Se ele quisesse respirar, tá vendo como minha voz já mudou? Se ele quisesse respirar melhor, ele teria que se suspender. Ele teria que se apoiar nos seus próprios pés pregados. E Jesus não fez isso somente uma vez, ele fazia esse movimento constante. Então, imagina só o sofrimento de Jesus. Estando com suas costas totalmente abertas, batendo na madeira da cruz, com a coroa de espinhos na cabeça e sempre fazendo esse movimento, porque Jesus ele tinha que respirar. E na cruz, Jesus falou algumas palavras, certo? Agora, muito obrigado, Renan, você é o cara. E agora, mesmo Jesus tendo passado por tudo isso, tendo sido literalmente humilhante, deixa eu dizer para você, esse não foi o maior sofrimento de Jesus. Mesmo ele tendo passado por tudo isso. O maior sofrimento de Jesus foi estar longe do Pai. Sabe? Vou explicar melhor para você. Para quem estuda física, não sei se aqui tem alguém que gosta de física. Eu sinceramente, nunca foi minha área. Para quem gosta de estudar física, sabe que na física, uns exemplos, né? Não existe o frio. A definição de frio, existe ausência de calor.
e também não existe trevas ou escuro, existe ausência de luz, certo? Na Bíblia, se define o mal ou o caos como ausência do bem, ou seja, ausência de Deus, certo? E também na Bíblia, a palavra inferno, ela quer dizer ausência absoluta de Deus, certo? Então Jesus, ele estando lá naquela cruz, ele se colocou no nosso lugar, se tornou maldito, se tornou condenado, certo? Se fez pecado por nós. E a consequência do pecado, como a gente sabe lá no princípio, foi o quê? Foi a morte espiritual, foi a separação de Deus, certo? Então, o homem, ele estava nessa condição de ausência absoluta de Deus. Ele estava destinado a isso. Amém? Então, Jesus, ao se colocar no nosso lugar na cruz, quando ele se fez pecado, a maior dor de Jesus não foi os açoites, não foi a coroa de espinhos, não foi os seus pregos encravados sobre as suas mãos e os seus pés, foi estar longe do Pai. Porque quando ele se fez pecado, ele foi morto espiritualmente. Ele foi totalmente separado de Deus. Ao se fazer pecado, em Jesus existia ausência absoluta de Deus. Aquele que se dizia ser um com o Pai, aquele que se dizia que veio do Pai, aquele que se dizia que só falava o que ouvia o Pai falar, aquele que se dizia que só fazia o que ouvia o Pai fazer, ele foi separado absolutamente de Deus. Ele viveu, ele sentiu realmente aquilo que estava destinado a nós. O maior sofrimento de Jesus foi estar longe do Pai. Amém? E aí lá na cruz, Jesus fala o seguinte, em Mateus 27, 46, ele diz o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? A palavra de Deus, desde os princípios, foi que quem pecasse estava destinado à morte. A gente sabe que Deus, ele é inimigo do pecado, né? Deus é santo, Deus é justo, nele não há sombra de pecado. Então Jesus, ao se tornar pecado, ele não podia mais ser um com Deus. Ele não estava mais totalmente conectado com Deus. E aí, quando ele diz isso, por que me abandonaste? É porque a natureza de Deus não estava mais ligada com a de Jesus. Deus não podia se conectar a algo em que existia pecado, a algo maldito, a algo que só existia maldade. Deus não é isso. Amém? Então, o maior sofrimento de Jesus, mesmo ele tendo passado por tudo isso, e ele passou por mim e por você, porque Jesus não tinha motivos. Amém? Porque ele nos amou. Por que Jesus é importante? Porque quando nós não éramos nada, ele literalmente se fez nada para que nós tivéssemos tudo. Amém? Deus tem tratado bastante comigo sobre essas questões, sabe? Porque é algo que não é muito visto. A gente sabe que Jesus, é muito falado que Jesus ele morreu por nós, que hoje nós estamos numa condição de restaurados, né? Aquela condição que Deus criou o homem. Hoje nós estamos nela por causa de Jesus Cristo. Mas todo esse processo, porque existia um preço. Jesus ele pagou um preço. Existia algo a se fazer. Todo esse processo é que muitas pessoas não entendem. E aí, se você entende melhor esse processo, você vai ver que muitas coisas hoje que você reclama, Jesus passou por coisa pior. E aí, por causa disso, é que hoje ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, né? Nele nós temos conforto, é porque ele já venceu tudo aquilo que estava destinado para nós. Amém? Eu queria chamar o louvor. É uma palavra bem curta, porque eu queria realmente... Não sei se você, em algum momento da sua vida, você ouviu falar disso. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, e celebrando a Santa Ceia é celebrar justamente o sacrifício de Jesus. Amém? É celebrar aquilo que ele fez por nós, saber que ele perdoou nossos pecados é maravilhoso, irmão. O Evangelho, viver isso no Evangelho é maravilhoso. Mas entender mais ainda aquilo que Jesus passou, aquilo que Jesus sofreu, as suas dores, saber que o quão humilhante foi, abre mais os nossos olhos, sabe?
E aí eu te pergunto, queria que você ficasse de pé, nós vamos já celebrar a ceia. O Evangelho, amados, ele se baseia justamente nisso, no sacrifício de Jesus, né? Porque Jesus se colocou na posição mais humilhante que existia e sem motivo. Porque Jesus não merecia aquilo. Aquilo ali estava destinado para nós. Mas é justamente porque Ele nos amou que isso é o maior escândalo do Evangelho. É por isso que Jesus, ele simplesmente ele é o cara. E aí eu queria que você saísse aqui desta noite, meu irmão, com uma pergunta no seu coração. Será que eu estou dando a Jesus a devida importância na minha vida? Eu sei que aqui cada um tem sua rotina, cada um tem seus afazeres. A maioria aqui ainda estuda, tem os seus estudos. E muitas vezes o nosso dia a dia ele é corrido. Às vezes chegamos em casa cansados. Sabemos que devemos orar, mas por causa do cansaço damos uma desculpa e acabamos não orando. E acabamos deixando um pouco Jesus e a palavra dele de lado, sabe? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nada nesse mundo vale a pena a não ser Jesus. Não existe nada nesse mundo que nos preencha. Não existe as coisas boas desse mundo que nos preenchem. A única coisa que nos preenche, a única coisa que preenche o nosso vazio é Jesus Cristo. Às vezes nós não passamos por um dia bom, às vezes nós nos frustramos com alguma coisa. Ficamos tristes com tal pessoa fez aquilo comigo. Uma pessoa que eu confiava, uma pessoa que me amava, que se dizia que me amava, né? Mas aí você chega em casa e você chega triste. E aí você vai para o seu quarto, você vai orar a Deus, falar com Jesus. E aí você é totalmente restaurado naquele lugar de oração. Jesus, ele preenche o seu vazio. Ele te mostra que não existe tristeza que vá te derrubar. Não existe nada que aconteça no seu dia, alguma barreira que levante no seu dia que vai te derrubar, porque em Cristo você pode tudo. A Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Jesus, irmão. Com Ele nós podemos tudo, não há nada que nos derrube, não há nada que nos detenha. Jesus é aquele que nos capacita para fazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não importa se pro lado espiritual, pro lado natural. Se você tem um objetivo, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu vou estudar para isso. Deixa eu te dizer, existe uma graça da parte de Jesus para você realizar esse sonho. Jesus, ele não nos capacita apenas para eu aprender a falar no microfone, para eu vir aqui na frente e fazer uma oração. Jesus, ele te capacita para isso, com certeza. Mas lá fora, meu irmão, sem Jesus você não é nada. Lá fora existem coisas que você vai alcançar, existem lugares que você vai chegar, que é por causa de Jesus. Existem pessoas lá fora que precisam ser alcançadas através de você por causa de Jesus. Existem pessoas lá fora que precisam entender melhor aquilo que Jesus fez. E Ele só vai saber disso através da sua vida. E eu te pergunto, será que você está dando a devida importância para Jesus na sua vida? Será que tudo aquilo que Jesus passou, tudo aquilo que Ele sofreu, será que aquilo ali não vale a pena? Às vezes nós ficamos mal por uma coisa tão pequena. Parece que, nossa, acabou o nosso dia, acabou minha vida. Mas Jesus, ele é aquela luz que quando você pensa que não vai ver ela se manifesta para você. Amém? E aí eu quero encerrar dizendo algo. Eu não conheço todo mundo aqui que está aqui. Não sei como está a vida de cada um. Não sei o que você faz lá fora. Também não cabe a mim saber. Isso é algo que eu quero que você trate só com você e com Jesus. Amém? Existem pessoas lá no mundo que vivem uma vida medíocre, uma vida em maldade, uma vida em pecado.
E uma notícia triste que eu quero dar para você é que na igreja também existe esse tipo de pessoa. Agora deixa eu te dizer algo, meu irmão. Jesus, ele pagou um preço muito alto para você viver uma vida de qualquer jeito, velho. Não existe nada que se compara a isso que a gente acabou de ver. Não existe um amor maior do que isso. Imagina aquela cena lá onde estava Jesus e Barrabás e tinha uma grande multidão na frente dele, meu irmão. Jesus, ele sendo Deus, mas também sendo 100% homem, ele sabia que aquela multidão queria que ele fosse crucificado. Então imagina, Jesus sendo homem, obviamente ele tinha sentimentos. Então imagina Jesus vendo aquela multidão, Jesus que existia desde o princípio e a criação do homem foi através de Jesus. Jesus olhando para a vida daquelas pessoas e vendo que elas queriam crucificá-lo. Aquelas pessoas sendo criaturas de Deus, criaturas de Jesus sendo Deus, agora querendo crucificar ele. Jesus sendo homem e tendo com certeza sentimentos, ele podia muito bem se irar contra aquelas pessoas. Mas sabe, meu irmão, Jesus ele nos amou de uma tal forma que ele não levou em conta aquilo que as pessoas estavam fazendo contra ele. É por isso que lá na cruz ele diz: meu Deus, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus pagou um preço muito alto, meu irmão, para você viver uma vida de qualquer jeito. Se você é mais velho, você vai sair daqui hoje com isso no seu coração. Se você é mais novo, você vai crescer aprendendo essas verdades. Amém? Eu queria saber se aqui nesta noite existe alguém que até esse exato momento não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou então estava nos caminhos do Senhor e por algum motivo ou outro acabou se desviando. Sabe, meu irmão, viver uma vida para Jesus não é um peso, não é uma cobrança. Jesus não está aqui para dizer o que você tem que fazer. Jesus te chama para andar em liberdade, livre do pecado, livre da condenação, livre da vida vida ruim que o mundo só tem a te dar, meu irmão. Se você está aqui hoje, você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você acabou se desviando, queria que você levantasse a sua mão, a gente vai orar por você. Jesus é aquele que, independente se você se desviou um pouco dos caminhos dele, ele está de braços abertos, te esperando. Ainda existe uma graça para você. Jesus ainda está totalmente disponível para mudar a sua vida. Aleluia. Todos salvos? Queria chamar os introdutores. Sabe, meu irmão, esse é um momento muito especial. Nós vamos ceiar. A ceia, a Santa Ceia, ela é meio que um memorial a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, onde o pão ele representa o corpo, aquele corpo de Jesus que levou açoites, que teve seu sangue derramado, aquele corpo que levou tapa na cara, aquele corpo que foi colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça, aquele corpo que foi crucificado. E tudo isso foi por você, meu irmão. Seu sangue, o vinho que representa o seu sangue, aquele sangue que nos lavou, que nos limpou de uma vez por todas de nossos pecados. Amém? Eu não quero que você simplesmente ceie hoje e você tome apenas uma simples bolacha e um suco de uva. Santa Ceia do Senhor não é um ritual. Não importa se você essa semana fez muita besteira, você pecou várias vezes. Não importa se deu tudo errado para você essa semana. Não importa se você brigou com seus pais, se você falou algo que não devia para os seus pais ou para os seus amigos na escola. A Santa Ceia, meu irmão,
O sangue de Jesus é aquele que vai te redimir, aquele que vai limpar os seus pecados. Amém?